Boa noite. Estamos começando mais um momento do âncora, né? E começamos a semana passada sobre Provérbios, é o nosso tema por algumas semanas. Provérbios, semana passada falamos que Provérbios, ali nos primeiros 3 capítulos que nós vimos, ele está fazendo um convite à sabedoria. O convite é uma festa. É uma voz, a sabedoria chama para um banquete, convidando a todos que a ouvirem a terem sabedoria para as questões da vida, né? As questões de práticas do cotidiano, da vida diária, das coisas que nos cercam no comum, no ordinário mesmo da vida. Também comentamos que 1 Coríntios, ali no capítulo 1, verso 30, diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Então, que a sabedoria de Provérbios, também lemos sobre Tiago, que diz que quem não tem sabedoria, peça com fé, que Deus a todos dá liberalmente. Deus dá essa sabedoria, que essa sabedoria da Bíblia para nós, para a nossa vida, ela vem do temor do Senhor e a chave é a própria relação com Deus. Então, é uma sabedoria que brota da comunhão com o Senhor Jesus. Não é tanto a inteligência da escola ou do conteúdo que nós podemos dominar na área do conhecimento humano, mas é uma sabedoria que vem pelo amor a Deus e a sua palavra. É Deus que nos dá a sabedoria que está no livro de Provérbios. Então essa é uma grande esperança para nós em tempos que estamos vivendo de restrições, de mudanças, de temores, como temos vivido durante essa pandemia. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é celeste e ela provém de um coração amoroso que é do Pai, do Filho e do Espírito, destinado a nós, aqueles que o buscam, não é? Mas hoje, então, nós queremos dar mais um passo nessa nossa conversa sobre a sabedoria de Provérbios. E hoje, assim, nós vamos ver um tipo que aparece no livro de Provérbios, que é a mulher devassa, segundo a tradução de Eugene Peterson. Na NVI seria sobre a mulher estranha, ou a mulher imoral. Mas poderia ser um homem também, não é? Porque isso está no coração do homem, ser humano. Mas o título, assim, a temática que eu vou compartilhar esta noite é os processos e mecanismos de sedução que existem nesses textos, onde é uma figura de linguagem, como a sabedoria era uma mulher, a mulher devassa, a sedução é uma mulher, a mulher sedutora, a mulher estranha, a mulher imoral, a mulher devassa. Podemos ouvir a sabedoria ou podemos ouvir o convite da sedução. O tema, então, seria os mecanismos de sedução. E há muitos textos em Provérbios, eu vou citar os principais aqui, citar alguns dos textos, né, que tem essa temática que trabalha os desejos humanos, as nossas paixões, as nossas tendências naturais, aquilo que nos atrai e seduz. Então é um mecanismo que existe, que apela para o nosso coração, apela para as nossas intenções, chama atenção para as nossas inclinações humanas, chamadas desejos da carne, concupiscências, paixões humanas. Há muitos sinônimos no Novo Testamento para isso. Não vou falar da lista, mas é claro que por 30, 40 minutos que nós vamos estar juntos, eu vou fazer a leitura de 2 partes, mas eu vou citar, se você quiser um dia ter uma referência maior sobre esse mecanismo de sedução em Provérbios. Então esse personagem dessa mulher sedutora, que encanta e leva à destruição, esse é o propósito dessa figura tragicômica no livro de Provérbios, que ela encanta, mas leva à destruição. Está em Provérbios 2, 16 a 19, Provérbios 5, eu vou ler uma parte dele, mas é quase todo o capítulo, Provérbios 6, do verso 23 a 29,
e do verso 32 a 35, fala e retrata a mulher casada e adúltera. Provérbios 7, quase todo o capítulo fala também sobre esse mecanismo de sedução. Provérbios 22, 14, Provérbios 23, 26 a 28, Provérbios 30, já é um outro autor, é Agur aí, Provérbios 30, versículo 20, e outro autor de Provérbios, que no finalzinho são dois outros autores, né? Não é todo de Salomão esse livro. Provérbios 31, 3, de Lemuel, também fala sobre os reis que são seduzidos pelas mulheres. Você veja que os mecanismos sedutores, ou a sedução está presente em toda a nossa cultura. A cultura brasileira é extremamente sedutora, manipulativa, dá-se jeitinho, né? Mas, em geral, todos os nossos corações estão passíveis de terem algum deslize ou queda, em algum processo de chamar a nossa atenção, nos seduzir aquele mecanismo, criar um vício, uma paixão em cima disso e, por fim, tira a sua liberdade e leva à destruição, como nós vamos ver nos textos. Qual um exemplo máximo para nós desse mecanismo? O próprio autor do livro de Provérbios, Salomão. Se você olhar a vida e a biografia de Salomão, no texto de 1 Reis 4, 32, que eu não vou ler aqui, mas para constar aqui nessa introdução, Salomão escreve mais de 3 mil provérbios. 3 mil provérbios da sua autoria. Então, na biografia você vai ver que ele pede sabedoria a Deus e ele a recebe, dizendo o texto que depois de Salomão ninguém teria sabedoria tão grande quanto o rei Salomão. Para julgar, para discernir, para orientar. Salomão tinha tanta palavra de ciência como palavra de sabedoria. Mas se você olhar em 2 Reis, no próximo livro, a partir ali do capítulo 10, principalmente o capítulo 11, do verso 1 ao 6, você vai ver que Salomão amou demasiadamente suas mulheres, deixando o Senhor de lado, e foi adorar os deuses das suas esposas. Você sabe que ele casou com a filha de Faraó, e muitas princesas, e seus casamentos eram alianças militares, tinha uma ideia geopolítica, tinha certa diplomacia, mas com o tempo Salomão, o homem que escreveu muito de provérbios, 3 mil provérbios, ele acaba sendo seduzido por esse mecanismo, porque esse é um mecanismo muito diluído, ele é muito sedutor, ele é manipulativo, ele entra nos nossos desejos e, sem alarde, nos leva à queda. Deixar a vontade de Deus e a sabedoria de Deus para seguir o nosso próprio caminho de autonomia. Então, vamos fazer a leitura de alguns textos sobre esse mecanismo sedutor, personificado por uma mulher que em Provérbios recebe vários títulos, como eu já citei. Vou ler capítulo 5, do verso 1 até o 6, diz assim, Provérbios 5, tá? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amargura como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Até o 8. Essa figura da mulher
sedutora ou figura dos muitos mecanismos que chamam e apelam para os nossos desejos humanos, desejos naturais, desejos da carne. A princípio, quando você olha esses versículos, você tem uma imagem muito atraente, muito sedutora, chama a atenção, uma vitrine. Veja essa expressão aqui. Os seus lábios destilam mel e a sua voz é suave. Voz suave, lábios que destilam mel. Há um colorido nesses textos, há aromas, há as especiarias, há a beleza. Então, a princípio, esse mecanismo de sedução, de chamar a sua atenção, ele é inofensivo, ele é atraente. Ele não é nada dramático, não tem nada de horrível, não tem nada de maléfico a princípio, né? Assim, não é algo demoníaco, assim, é uma cena assim que você se arrepia porque está vendo naquela situação, naquela oportunidade, naquele convite, naquele relacionamento, naquela posição, aquilo que pode ser, né, que é tido na Bíblia como uma armadilha, como algo escondido, como algo que tem o lado direito, mas tem o avesso, tem aquilo que na primeira impressão você não detecta, você não identifica. E as tentações e as seduções, esses processos de trazer você e eu a satisfazer os desejos da carne ou as paixões, a princípio ele é atrativo, bonito, como suave, como um som gostoso, tem um aroma delicioso, tem o gosto do mel. Não há nenhuma postura, nada que possa alertar a gente que nós estamos entrando numa enrascada, uma situação de tentação que quer levar à queda. Nesse capítulo 5 ainda, eu vou ler agora a partir do 15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Versículo 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Se no primeiro momento não há nada destrutivo nesse relacionamento com algo que está chamando a nossa atenção, o texto continua desafiando a pensar que a mulher da nossa juventude, ou aquilo que Deus nos deu no casamento, no matrimônio, é para ser preservado. Aqui é como se fosse um poço, toma desta água e a privilegia, né? Seja bendita essa fonte, diz o autor aqui, provavelmente Salomão, né? Alegre-se com a esposa da sua mocidade, diz aqui Salomão, mostrando então que nós temos uma pessoa, ou nós temos uma situação dada por Deus, e é para restringir a nossa relação, aqui está falando entre um homem e mulher, a quem Deus nos deu na juventude. E no final dos 5, tem algo precioso, porque esses mecanismos, podemos chamar de tentação, que está na nossa mente, né? Que está no nosso interior, certamente é conhecido por Deus. Ele diz no 21 isso: o Senhor vê o caminho do homem, examina seus passos. E diz que aquele que excede se torna prisioneiro do seu pecado. Se a princípio esses mecanismos
são inofensivos, à medida que eu cedo, à medida que eu dou espaço para isso estar na minha vida, à medida que eu não bebo só de uma fonte que Deus me dá de satisfação, que eu anseio mais do mesmo, né? Então eu estou abrindo espaço para ser seduzido, estou abrindo espaço para a queda, estou dialogando com o mal. Que eu às vezes nem percebo que é o mal, porque veja bem, se é uma oportunidade mais um trabalho a gente vai racionalizar, é bom para mim, eu preciso, não há nada de errado, a Bíblia não condena. Se é uma atividade lícita, diferente do relacionamento extraconjugal, que obviamente qualquer cristão reconhece que já é fletar com isso, dialogar com isso já é um risco, mas há atividades, há vícios que a gente chama há o vício de ingestão, né, que são as drogas, a bebida, mas há vícios que nos seduzem que são vícios de processos. O que é um vício de processo? Eu quero dizer com isso, tem coisas que aparentemente são boas, atividades, relacionamentos, mas que com o tempo nos seduzem e nos aprisionam, são tiranos. Por exemplo, atividades que nos dão a sensação de poder, de reconhecimento, de apreciação, nos tiram da solidão, nos tiram da tristeza, nos tiram do tédio, nos tiram do medo, nos tiram da apatia, da preguiça, do abandono. Então esses vícios de processo, eles são consequência de coisas que são lícitas aparentemente e que ao passar por esse processo, ao experimentar essa realidade, essa atividade, esse relacionamento, eles me tiram de algo triste e me colocam em algo bom. Então é como se fosse uma promessa de mudança de realidade, de vida. É tipo a pessoa que está, de uma forma muito simplista, abatida, triste, está com o seu coração amargurado e descobre no jogo, ou descobre na comida, ou descobre na bebida, ou descobre em algum processo emoções melhores que as suas naturais. Ou seja, há uma compensação, há uma mudança de humor, há uma saída da realidade de decepção. Por isso, então, que a sedução é um perigo, porque ela, no prazer que ela nos dá, nesse princípio do prazer que nós funcionamos, ela nos dá esperança, que é um encantamento, uma promessa de encantamento. E é isso que nos prende. Quem de nós não, aparentemente não vai se deixar ser seduzido por alguém ou alguma coisa que nos ofereça um up, um ejecte de uma dor, de uma frustração, de uma decepção, no estado de alma triste. Então, vício de processo são atividades ou pessoas que nos dão prazer, mas também nos dão emoções boas, positivas. São aquilo que a gente anela. Por isso que Provérbios está nos dizendo, nesse texto, Provérbios 5, que isso prende, porque é um auto-engano. É prazer no momento, então dá uma promessa de estado de euforia, de melhoria, de felicidade, né? Então advoga assim, a promessa é felicidade para você e para mim. Faça isso, faça aquilo, e não se prenda só à questão da sedução a uma relação sexual ilícita, um adultério. Isso está estendido para todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para entender que esses processos de sedução prometem, mas gera desencanto, porque não entregam a verdadeira felicidade, a estabilidade, a alegria. Dão o prazer, mas esse prazer leva à destruição. Este prazer leva à quebra de relacionamento com Deus.
Esses amores, como aconteceu com Salomão, nos levam à idolatria, ao pecado. Por exemplo, eu escrevi aqui, na vida de Esaú, irmão de Jacó, foi um prato de caça que ele vendeu a sua primogenitura. Um prato de comida, quando ele vem, Jacó prepara, muito ardiloso, esperto, entre aspas, né, enganador mesmo, um prato de comida. Afeta os órgãos do sentido de Esaú, caçador, e ele quer comer aquele guisado, então o odor, o apetite, o desejo, algo inofensivo. Mas que ele vende a sua primogenitura e perde a bênção de Deus, né, que já estava em Jacó, mas aí é concretizado na vida de Jacó. Um outro exemplo que a gente pode ver como esses mecanismos estão na Bíblia, está em Sansão, aquele juiz que tem a sua força dada por Deus, está ali simbolicamente os seus cabelos longos, ele tem, né, brincado com as relações com as mulheres, até que Dalila e o seu apego a ela, ele conta esse segredo, essa realidade, não é? E ele acaba sendo aprisionado pelos filisteus, e aquela cena trágica, né? Onde ele onde ele fica humilhado e perde o seu papel de direção, de juiz do povo de Deus. Nós podíamos falar até de Judas, 30 moedas de prata, que valor, mas é que Judas queria o poder, não é? Então, não teve o poder, trai o seu mestre, acaba se suicidando, a tragédia. Então, nós temos que estar claro aqui essa noite que os nossos desejos humanos, mesmo para aquelas coisas boas, um guisado, não tem nada de mal comer um guisado, uma comida. Mas naquele momento, Esaú cedeu a um desejo. Judas cedeu a um desejo de poder, de um governo, né? Sansão cedeu a uma paixão a Dalila. Então os nossos desejos precisam ser, claramente hoje, eu gostaria que você entendesse, nossos desejos precisam ser clarificados e purificados pela sabedoria de Deus. Tendo isso muito claro, que os nossos desejos não são inofensivos, geralmente não são neutros, e não é só processo de vício, não é só drogas, bebidas, jogar, fumar, né? E essas coisas que a gente tem mais externo, que os nossos desejos eles estão dentro de nós. E no livro de Tiago, que faz uma boa correspondência com os textos de Provérbios, que falam de sabedoria, semana passada nós lemos que Deus dá sabedoria a todos que pedem com fé. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para entender os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que nos atrai, seduz e muitas vezes pode levar à queda. E quando o livro de Tiago fala sobre esse processo, no 1,13, veja o que ele diz. Quando alguém for tentado, então esse processo todo a gente pode também chamar de tentação, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Essa é uma expressão que eu queria que você gravasse. O nosso próprio desejo que é a porta da tentação. A porta do nosso coração está cheia de desejos. E nós somos arrastados e seduzidos. E às vezes não estamos conscientes disso ou não queremos esclarecer isso. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vê esse processo aqui? Uma vez desejando e cedendo, isso nasce daí a perda da liberdade, nasce daí um processo de pecado, nasce daí a morte, a destruição,
a quebra de relacionamentos. E esse processo acontece na vida de todos nós. Acontece na vida dos que estão na igreja, como aconteceu na vida de Salomão, como aconteceu na vida de Davi. Você sabe que Davi estava no palácio e quando ele viu sua vizinha, Betseba, esposa de um dos seus generais, Davi estava ali e concebeu no seu coração o desejo, a cobiça da mulher do outro. E por ser rei, não limitou esse desejo. Então esse é o processo que Tiago está dizendo. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio impulso, pelo seu próprio anseio. Não sei o que você está passando aí, mas a ideia de Provérbios e da Bíblia, com esse texto de Tiago também nos diz, é que nós precisamos examinar as nossas intenções. Nós precisamos examinar aquilo que está lá no fundo da nossa alma, que às vezes é secreto, ninguém tem acesso. Nós precisamos perceber quais são os mecanismos que nos levam à sedução. Qual é a tentação que o diabo está pondo no nosso coração, que rotineiramente, por processos repetidos, de ciclos que se repetem, nos levam a prazer e desencanto. Porque esse prazer do pecado, essa abertura que podemos fazer a essa sedução, a essa atração, ela nos leva à satisfação. Porque senão as pessoas não teriam culpa, remorso, destruição. E também os textos que nós estamos lendo em Provérbios não nos garantiriam que o prazer leva à morte, porque está longe, destituído da graça e da vontade de Deus para ele. Você precisa, talvez, ter a coragem do Espírito Santo para pôr foco, luz nos seus anseios, nos seus desejos, investigar um pouquinho essa noite as suas inclinações, perguntar a Deus: Senhor, será que eu não preciso de sabedoria vinda de Ti? E já pulando para Tiago 3, existe uma sabedoria a ser pedida para resistir e dizer não aos nossos desejos. Não é um condicionamento, obrigatoriamente, que nós vamos sempre ter que viver pelo princípio do prazer. Não é uma coisa assim que não você possa resistir, não se possa aprender, não se possa lidar e dizer um não muitas vezes, como José fez, outro personagem da Bíblia, quando a mulher de Potifar o agarrou lá no Egito, ficou com as vestes dele, com a roupa dele, mas ele moveu-se em direção contrária. Fugindo dela, ele disse não à sedução. Tiago capítulo 3 diz assim, a partir do 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Quem é sábio aqui? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu preciso dessa sabedoria que Tiago nos traz e que Provérbios também está nos incentivando. Eu preciso de uma sabedoria que venha de Deus. Eu preciso da sabedoria que vem dos céus, que não seja só terrena, mas seja espiritual, que não seja demoníaca, que não seja baseada na minha ambição egoísta.
a maioria dos processos que nós temos que enfrentar, de enfrentamento, de tendências, são processos que nós cedemos porque eles vêm nos trazer um alento. Como eu disse na introdução, né? São processos que nos trazem não só o prazer emocional e físico, alguns desses caminhos, mas nos trazem uma percepção de algo que é agradável ao meu egoísmo, que é algo que, é algo que me leva à frente, é algo que satisfaz as minhas necessidades, não é? É algo que nós não devemos transferir a culpa apenas para o diabo, ou ao mundo que me tenta, né? Porque há tantas oportunidades de eu ter prazer, e tantas oportunidades de eu ser feliz, há tantas oportunidades que mal tem, o próximo copo, a saideira, que mal tem esse relacionamento com essa pessoa, eu não estou fazendo nada de mal, nós só somos bons colegas, que mal tem mais um trabalho, mais uma atividade, até na igreja, né? Parece que existem pessoas que estão dominadas pelo desejo de sempre estarem agindo em programas, em eventos. Então nós temos vários processos que nos trazem à alma certo grau de gratificação, de elevo mesmo, de elevar, de estar acima da minha realidade triste, às vezes sozinho, né? Eu quero dizer para você que muitos desses processos que Tiago e o livro de Provérbios estão denunciando, nós agasalhamos na nossa vida porque, além de trazer o prazer, eles nos dão um estado de alma falsificado, assim, é uma fraude, porque aquilo que nós deveríamos receber da mulher da minha juventude, ou receber a consolação do Espírito, ou receber a custa, ou não ter, né? Ou não receber, ficar sem reconhecimento, ficar sem companhia, ficar sem o dinheiro, ficar sem o status, sem o poder, porque às vezes a saída, que é a sabedoria de Deus, Provérbios e Tiago está dizendo que nós devemos ter uma sabedoria que provém do Espírito, que vem da Trindade, ela vai nos levar a não ter o prazer ou não ter aquelas emoções que estão repetidas e que estão nos viciando, vamos dizer assim, né? Que é o comportamento compulsivo, repetitivo, que estão como se fosse anéis que estão nos prendendo, né? Porque toda vez que eu tenho uma atividade, eu me sinto alegre, entusiasta, competitivo, eufórico, eu me sinto nas nuvens, eu me sinto como se eu estivesse numa euforia, até num transe, né? Então, como é que eu vou desistir de tal atividade se ela gera isso na minha alma? Essa é a sabedoria de Deus, é que esses processos, eles dominam o nosso interior, eles falsificam a verdadeira felicidade e a verdadeira identidade que é em Jesus Cristo. Eles tiram a sua e a minha liberdade. Eles mentem que nós vamos ser felizes, então é um desencanto, porque é uma mentira. E por fim, eles defraudam porque o amor não é amor nessas realidades. Geralmente é a lascívia, não é a transferência de amor para os outros. Um amor autoenfocado, um amor próprio que está preso em mim mesmo. Eu queria comentar, chegando já mais para o fim do nosso tempo aqui, sobre o perigo desses processos sedutores, que a princípio eles são inofensivos, eu já falei. Em segundo, é que eles prometem, mas não dão, então é um desencanto. E terceiro, que eles precisam ser purificados. Nossos desejos precisam ser purificados através da sabedoria de Cristo, de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos estar expostos a Deus e fazermos um autoexame sincero e radical sobre a nossa própria vida interior ou a nossa vida que está espalhada em várias atividades do dia a dia.
eu anotei aqui 3 mecanismos de sedução, fora a lascívia, né? Que é esse amor próprio. A mais que eu quero comprar é o ressentimento. Existe uma sedução nessa coisa da ira contra mim ou contra os outros, congelada no nosso coração. Esse ressentimento, que é uma ira, é um ódio, eles nos levam às vezes a um silêncio demasiado nas relações, a amargura, nos levam à vingança, a gente fica imaginando como é que eu posso manipular o outro, puxar o tapete do outro, como é que eu posso fazer a justiça que eu preciso ver aquela pessoa padecer pelo que ela me fez. Muitas vezes nós não falamos que estamos irados, nem amargurados, nem com raiva, mas nós ficamos, isso gera em nós um espírito de julgamento, pensamentos repetitivos de crítica, pensamentos repetitivos de condenação, de cinismo, de desvalorizar o outro. Então, esse ressentimento, esse estado de alma que foi ferida, alma ferida, alma magoada, ela sempre foca na Bíblia a saída para esse... Às vezes parece que nós nem percebemos que temos desafetos e estamos feridos. Na palavra de Deus, ela leva sempre a oração do Pai Nosso, que é a única parte da oração que tem um comentário, né? Pai, nós estamos falando ao Pai, aí chega ali, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado quem me deve. Daí Jesus faz o comentário. Se você não perdoa, como é que o Pai vai perdoar? Então, esse ressentimento, essa mágoa, essa amargura, ter pessoas que pesam a nossa consciência, pesam o nosso coração. Isso nós estamos, às vezes, arrastando há décadas da nossa vida, pessoas que não conseguimos acertar, restaurar a relação. É a carência do Espírito de Cristo, que é sabedoria. Se é de sabedoria dos céus, há perdão. Então, um desses mecanismos que arrasam, que seduzem e destroem a vida espiritual com Deus e com o próximo é abrigar no nosso coração, ter apego a mágoas e ressentimentos, a pessoas que nos devem ou nos deveram no passado, a que nós não soltamos e não recebemos de Deus a graça e a capacidade que Deus que dá de perdoar pessoas. Muitos de nós já ouvimos e já lemos e já sabemos que perdão é ação divina, mas é uma ação divina que é abençoadora, não só para eu ser salvo dos meus pecados, né, mas para me capacitar a perdoar nessa vida do dia a dia aqui na Terra. Nós temos infinidade de pessoas, de família, na igreja, de colegas, onde tivemos embates e onde tivemos discórdias, onde tivemos rupturas. E Pedro diz que quando isso não é consertado por espírito de perdão que vem do Espírito Santo, nem nossas orações são interrompidas. Isso acontece até no lar. As nossas orações são interrompidas porque o ódio está congelado, a vingança está viva, a amargura é algo sentido no clima daquele lugar. Uma segunda mecanismo que nos atrapalha muito, e na Bíblia chama-se de cobiça, avareza, chama-se de ganância, é a vontade de querer sempre mais, através daquilo que nós temos de posse, de bens materiais, de dinheiro. É a falsa segurança que as riquezas deste mundo, a falsa interpretação humana de que status, poder e dinheiro, por exemplo, são garantia de que as pessoas vão nos aceitar, nos amar, que nós seremos destaques, que nós estamos garantidos e seguros contra as intempéries, contra o desconhecido, que é a vida aqui debaixo desse sol, a vida terrena, a vida do dia a dia. Então, a ganância, a avareza,
a cobiça material, ela é algo que nos atrai, seduz, nos corrompe, tira a nossa liberdade e leva a esse mecanismo de morte. Porque realmente é impossível viver para o dinheiro, para essa avareza e viver de uma forma livre, né? Nós estamos presos aqui, perdemos a nossa liberdade que Cristo nos dá. Por isso que a Bíblia é tão clara quanto os perigos da riqueza. Timóteo diz, aquele que pretende ficar rico cai em cilada. Não é nem o rico, já aquele que tem os seus anseios baseados em adquirir a provisão que me leve a estar seguro nessa vida, onde as pessoas me olhem e me elogiem, porque eu sou um homem bem-sucedido. Muitos de nós vivemos para Deus só parte da nossa vida, porque os outros 90%, ou grande parte da nossa vida, vivemos para nos dar bem. Vivemos para ser uma personalidade que as pessoas nos vejam e claramente pelo aquilo que nós temos conquistado materialmente, nos respeitem por isso. Até nos olhem assim e tenham até uma admiração por aquilo que nós pudemos conquistar nessa terra. O espírito da Bíblia é outro. O próprio Jesus, na sua vida, foi diferente. Ele não foi seduzido. Não ficou preso no ressentimento e muito menos nas posses. E um terceiro mecanismo muito comum na nossa cultura de deleite, de conquistas materiais, materialismo, né? É a ilusão de sermos pessoas totalmente livres, e isso é muito mais moderno do nosso tempo, é esse mecanismo de que cada um de nós pode ser tão diferente um dos outros, e somos, né, que nós temos uma liberdade ilimitada, que nós somos senhores da nossa história, protagonistas, que não há limites para nós. Essa é uma autoilusão, um narcisismo, não é? Essa é uma realidade que o servo de Cristo não pode ter, porque a palavra ser servo de Jesus já nos diz que, de bom grado, nós nos limitamos a dizer sim a tudo que nos dá prazer, a fazer tudo que a nossa vontade pede, a organizar nossa vida pela nossa própria agenda, que a nossa liberdade está em Cristo Jesus. Por isso nós somos servos de Deus. Ou seja, eu aceito a soberania do meu rei, do meu governante. A governança vem de Jesus e da palavra, e não do meu ego, não das minhas necessidades, não das minhas próprias decisões. E por último, eu escrevi aqui eu quero ler para não perder nada, né? Porque senão não posso esquecer da nossa conversa. Como é que nós podemos terminar esses muitos textos do livro de Provérbios que falam sobre o perigo da sedução? Nós devemos terminar como Cristo nos ensina, que os desejos podem ser transformados a partir de Jesus, porque Ele nos dá sabedoria para isso. Os nossos desejos, os mais intrínsecos, os mais resistentes, aqueles mais que nos levam ao pecado, aqueles que muitas vezes nos derrubam várias vezes, em várias épocas da nossa caminhada, e que nossos desejos não são todos transformados na hora da conversão inicial. Os nossos desejos são transformados à medida que caminhamos com a sabedoria que é Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios 1, 24 e 1, 30. Jesus é a sabedoria de Deus. Então a luz de Jesus vai colocando luz no meu interior e eu vou entendendo os meus anseios, meus desejos, e vou vendo que é em Jesus que eu sou satisfeito e completo.
que a completude daqueles outros mecanismos que me atraem, me derrubam, que me viciam, as minhas paixões, minhas tendências, que em Cristo ele vai mostrando ao Elcio que isso é falso e que eu preciso, a partir desse caminho de maturidade, que é o Evangelho, que é a santificação, a partir de que Cristo é meu Salvador e Senhor, eu vou abandonando essa roupa antiga, os desejos antigos, e vou pondo desejos novos, né? Me permitindo aprender coisas assim. Aquele que é impuro tem que pôr a pureza, aquele que é irado vai colocar a mansidão, vai aprender sobre a mansidão. Aquele que tem autoilusão vai se ficar firme na sua realidade. Dentro de nós há uma morte desses desejos. O grão de trigo tem que morrer para produzir fruto, diz o Evangelho. Então você e eu precisamos abrir espaço e colocar luz a partir de Jesus. Não esconda os seus desejos. Deus nos dá poder para compartilhar e abrir com alguém a sedução que eu sofro. Isso tira a força do diabo e a força do processo e mecanismo de sedução queda. Ser tentado não é pecado, por isso não ignore, né? Não esconda. Não adianta só fugir da tentação, como José fez. A princípio, às vezes eu posso fugir, mas à medida que eu vou entendendo, eu preciso acrescentar e esvaziar esse poder na minha mente, no meu coração. E isso através da partilha com um mentor espiritual, com um conselheiro. Hoje em dia usa-se muitos terapeutas cristãos para isso, um pastor, um amigo que ore comigo. Porque à medida que eu exponho, clarifico, compartilho, a luz do Senhor vai produzir libertação. Encare que isso é falso, que esse prazer não vai satisfazer você por muito tempo. Porque depois da satisfação vem a culpa, vem o que o provérbio diz, vem a morte e vem a destruição. Então, a promessa de Deus na nossa vida é que, claro, em alguns momentos eu posso até fugir e me mover em direção contrária aos meus desejos naturais e sedutores. Mas é claro que o Espírito de Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você possa, em confidencialidade, em segurança, no espírito de amor, de oração, colocar-se sem ser julgado e criticado. Então, mover-se em direção contrária, fugir dessas tentações, é uma parte pequena. Porque eu preciso dar continuidade a isso, por isso eu preciso entrar, me envolver com alguém, partilhar a vida, e isso num processo um pouco extenso, um pouco longo. E à medida que eu vou entendendo que esses relacionamentos, ou essas atividades, ou essas buscas de prazer que eu tenho são ilusórias, eu posso abrir mão delas pela graça de Deus e ficar sem. Então, quando eu me sinto sozinho, eu não preciso recorrer a um processo que me faça esquecer que eu estou sozinho, um anestésico, né, emocional, ou me encher de atividades, ou diversão, ou me encher de literatura. Essa atividade, eu posso primeiro dizer, não, agora eu posso sentir minha tristeza, posso sentir minha solidão, posso ver que não há quem me reconheça, posso ficar sem, vazio, mas o Espírito de Deus é a minha garantia e companhia. E essa pessoa a quem eu presto contas da minha vida pessoal, da alma, esse discipulador, essa relação de amizade e oração, me conferem força e coragem para, como diz Provérbios, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser um dia perfeito. Ou seja, esses mecanismos vão cedendo, vão saindo, e eu vou sendo transformado naquilo que parecia impossível para mim. É impossível sozinho, mas com a graça de Deus e com os apoios dos meus irmãos.
Eu posso amadurecer, sim. Eu posso vencer, sim, porque Cristo é o meu socorro. Então essa é uma palavra de esperança, como o nosso tempo aqui é âncora, que é a esperança da nossa alma. A sabedoria de Deus é a esperança para desarticular processos que me levam a pecar, a cair, a me desautorizar, a coisas na minha vida que eu posso purificar, entre elas os desejos da alma. Essa é a figura dessa noite, figura que eu queria compartilhar com você. Semana que vem vamos ver um outro tipo de figura no livro de Provérbios, que nos ajude a permanecer na fé. Quero orar com você agora, pedindo de Deus que nos dê essa esperança, essa coragem de enfrentarmos aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Jesus, que está nos afetando. Vamos orar juntos? Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos porque podemos pedir com fé por sabedoria, e a Tua palavra diz que o Senhor dá a todos com liberalidade. Abençoe-nos, Senhor, com sabedoria que vem dos céus, sabedoria que nos dê discernimento sobre como está a nossa vida no coração, nos dê esperança de nos ver vencendo os hábitos, vencendo as indisciplinas, os nossos pecados. Senhor, que o Teu Espírito nos capacite a ter um exame sincero, receber forças do Senhor, que o Senhor também ponha pessoas que nos ajudem nessa caminhada, porque queremos, Senhor, deixar para trás muito do que nos impede, Senhor, a maturidade de sermos como Jesus é. Ajude-nos como Sua igreja, nos dê a porção dobrada do Seu Espírito, nos anime, Senhor, a olhar para Ti, ver que o Senhor é o Deus de toda a graça, do perdão, Deus da misericórdia, e um Deus que aceita, Senhor, pessoas frágeis como eu sou, porque no Senhor há força. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, estamos terminando o nosso tempo âncora. Se você tem algum pedido de oração, como a gente sempre diz aqui, coloque o seu pedido no WhatsApp da igreja e espero você no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém?